Hoje vamos mergulhar em um aspecto íntimo, delicado e quase esquecido das civilizações antigas. As canções que as mães cantavam aos seus filhos. Melodias simples, mas carregadas de esperança, proteção e afeto. Cantos que embalavam noites tranquilas, ajudavam a afastar medos, transmitiam memórias familiares e, às vezes, revelavam mais sobre o coração de um povo do que monumentos inteiros. Em cada parte deste vídeo, vamos reconstruir essas vozes invisíveis da história. Vamos entender de onde vinham essas músicas, por que eram importantes, o que elas significavam para as crianças e para as mães, e como esses cantos sobreviveram mesmo quando tudo ao redor se perdeu. Se você gosta de viagens emocionantes pela antiguidade e por histórias que tocam fundo, já deixa o like e se inscreve no canal. E agora, respira fundo porque vamos começar essa história. Nas sociedades antigas, o primeiro contato de uma criança com o mundo raramente vinha das ruas, das praças ou dos templos. Ele surgia dentro de casa, naquele espaço íntimo onde os gestos eram simples, mas carregados de significado. Antes que qualquer ensinamento formal existisse, havia a voz da mãe, uma voz que se ajustava ao ritmo da vida doméstica, que acompanhava os dias longos e silenciosos e que à noite se transformava em um porto seguro. Em muitos lugares, as canções maternas eram o fio que unia a rotina ao afeto, o cotidiano às crenças mais profundas. Elas nasciam enquanto o fogo ardia lentamente, enquanto mãos experientes amassavam pão, costuravam tecidos ou moíam grãos. Cada tarefa tinha seu som próprio, mas era o canto que dava alma ao ambiente, preenchendo o espaço entre o trabalho e o cuidado. Essas melodias não surgiam de composições elaboradas, mas da necessidade humana de criar intimidade. Eram músicas espontâneas, moldadas pela situação do momento. Uma mãe podia cantar para distrair o bebê enquanto terminava uma tarefa. Podia improvisar versos para acalmar um choro persistente ou repetir a mesma estrofe herdada de gerações. As canções, por mais simples que fossem, tinham força suficiente para transformar um ambiente cheio de responsabilidades em um cenário de leveza. Mesmo quando o dia exigia esforço físico, o canto suavizava o peso mental, lembrando a criança que ali existia um colo invisível que a acompanhava. À noite, esse acolhimento ganhava outra dimensão. Com a casa imersa na penumbra, iluminada apenas por lamparinas ou pelo brilho suave do luar atravessando aberturas, o mundo parecia maior e mais misterioso. Animais distantes produziam ruídos que ecoavam pelas paredes, o vento encontrava frestas e criava pequenos sussurros, e o próprio silêncio adquiria um peso especial. Para uma criança pequena, esse conjunto de sons podia ser incômodo ou até assustador. Era então que a voz materna surgia como um escudo. O canto, ao preencher a escuridão, dava forma ao que não podia ser visto. Afastava pensamentos confusos e conduzia a mente infantil para um lugar de tranquilidade. Essas canções estavam profundamente ligadas às crenças espirituais de cada povo. Em algumas culturas, cantar era uma forma de pedir proteção a divindades familiares. Em outras, era um gesto de agradecimento pelo dia que terminava. Havia melodias destinadas a afastar maus espíritos, outras que invocavam bênçãos para o futuro e algumas que simplesmente contavam pequenas histórias sobre animais, estrelas e rios. Mesmo as letras mais inocentes carregavam a marca de um mundo em que a espiritualidade estava presente em tudo. Ao embalar um filho, a mãe também reforçava sua ligação com o sagrado, ainda que de modo sutil. Embora soassem como simples entretenimento, essas músicas funcionavam como instrumentos de aprendizado emocional. A repetição dos versos criava um senso de estabilidade, algo essencial para o desenvolvimento infantil em sociedades onde a vida podia mudar rapidamente por causa de colheitas, doenças ou conflitos externos. A criança aprendia a reconhecer a segurança não apenas no toque, mas também no ritmo e na melodia. As notas familiares formavam uma espécie de mapa afetivo, apontando para a presença constante da pessoa que cuidava dela. Além do conforto, esses cantos ensinavam valores de forma indireta. Muitas letras incentivavam a paciência, a coragem ou o respeito pela natureza. Algumas traziam pequenos conselhos sobre como enfrentar medos ou aceitar frustrações. Outras descreviam cenas do dia a dia, ajudando os pequenos a entender o funcionamento da casa e de seu próprio lugar dentro dela. Antes que a criança soubesse falar com fluidez, ela já absorvia sentidos e sensações transmitidos pela entonação da mãe. Com o tempo, cada família desenvolvia suas próprias variações. Uma mesma canção podia soar completamente diferente dependendo da aldeia, da região ou até do humor da mãe naquele dia. Era essa espontaneidade que tornava o canto tão humano. Ele não precisava ser perfeito ou seguir regras rígidas, bastava ser verdadeiro. As crianças, mesmo sem entender todas as palavras, percebiam a intenção. O afeto vinha no tom gentil, no balanço suave, na proximidade do rosto que cantava. A voz materna, portanto, era mais do que um elemento sonoro no ambiente doméstico. Era um elo emocional poderoso, capaz de moldar a percepção que a criança teria do mundo ao seu redor. Em uma época em que quase tudo era incerto,
Essa familiaridade oferecia uma espécie de ancoragem. As mães sabiam disso intuitivamente. Sabiam que, ao cantar, estavam não apenas acalmando um bebê inquieto, mas também construindo uma base de confiança que duraria por toda a infância. Essas canções surgiram, cresceram e se consolidaram como heranças silenciosas. Mesmo quando não eram escritas ou registradas, resistiam no coração das famílias. E assim, de geração em geração, tornaram-se parte essencial da vida doméstica, carregando consigo a ternura dos gestos simples e a profundidade das tradições mais antigas. A voz que embalava o sono de uma criança era, ao mesmo tempo, a extensão de um costume ancestral, que unia passado, presente e futuro em poucas notas murmuradas no escuro. Quando observamos as canções maternas das civilizações antigas, percebemos que elas não surgiram de maneira isolada. Cada região imprimia suas próprias marcas culturais, espirituais e emocionais nesses cantos, moldando tanto o ritmo quanto o sentido das melodias. No Oriente Próximo, no Egito e nas margens do Mediterrâneo, os povos compartilhavam preocupações semelhantes, embora expressas através de línguas, imaginários e tradições distintas. Em todos esses lugares, o ato de cantar para uma criança era mais do que um gesto íntimo. Era um reflexo de uma cosmovisão inteira, de como cada sociedade compreendia o invisível e tentava protegê-lo. No Oriente Próximo, por exemplo, muitas canções tinham como pano de fundo a constante presença do desconhecido. A vida ali era marcada por intempéries, conflitos e deslocamentos. As famílias dependiam de colheitas incertas, expostas a secas ou enchentes repentinas. E isso se refletia nos temas cantados. Mães costumavam incluir pedidos velados de proteção, referências a divindades domésticas ou a espíritos protetores. Algumas melodias que sobreviveram em fragmentos literários mostram versos que oscilavam entre ternura e súplica, como se a voz materna fosse o intermediário entre o pequeno ser adormecido e as forças do mundo que o cercavam. O canto não era apenas um consolo para a criança, era também um alívio para a mulher que carregava nos ombros o peso das incertezas diárias. No Egito Antigo, a influência espiritual era ainda mais evidente. Embora poucas canções tenham sido registradas integralmente, diversos textos e imagens mostram mães embalando seus filhos ao som de melodias suaves, muitas vezes associadas à figura de deuses protetores da infância. A crença de que a música possuía um papel mágico permeava a cultura egípcia, e as canções de ninar eram vistas como uma forma de harmonizar o ambiente. Às vezes invocavam divindades ligadas à maternidade, pedindo que afastassem doenças e maus presságios. Outras vezes mencionavam elementos naturais como o rio ou o deserto, transformando a paisagem cotidiana em metáforas tranquilizadoras. Mesmo sem registros musicais completos, há indícios de ritmos repetitivos e cadenciados, que imitavam o balançar dos corpos e facilitavam o adormecer. Nas regiões do Mediterrâneo, especialmente na Grécia e em comunidades costeiras, as canções revelavam uma combinação de realismo e poesia. A vida marítima influenciava profundamente o imaginário, e muitas mães usavam imagens de barcos, ondas calmas ou ventos brandos para acalmar os filhos. A presença do mar, sempre imprevisível, fazia com que a esperança por um futuro próspero se refletisse nas letras. Havia um desejo constante de que a criança crescesse forte, tivesse um destino seguro e fosse guiada por boas correntes. Em algumas tradições posteriores, preservadas por transmissões orais, aparecem frases que desejam que o bebê navegue sereno pela vida, uma metáfora que ultrapassou gerações. O medo do desconhecido, comum a praticamente todas essas culturas, não era abordado de forma direta. Ele surgia no subtexto, como uma sombra que precisava ser suavizada. Cantando, a mãe reorganizava o mundo ao redor da criança. Ela transformava perigos em histórias, incertezas, em versos delicados e silenciosamente reafirmava a esperança. A música funcionava como um ritual doméstico que ajudava a equilibrar a fragilidade da infância com o desejo de proteção. Mesmo povos distantes geograficamente compartilhavam essa necessidade de traduzir tensões invisíveis em melodias acessíveis e repetitivas. A partir de registros arqueológicos, estudiosos conseguiram reconstruir pequenas pistas sobre esses cantos. Não são melodias completas, mas indícios, fragmentos de letras em tabletes, desenhos que mostram gestos de embalo, instrumentos simples encontrados em casas, além de referências em textos literários que mencionam mulheres cantando enquanto cuidavam das crianças. Cada pista permite imaginar a atmosfera que envolvia o canto. É possível visualizar uma mãe sentada perto do fogo, outra à beira do rio, outra ainda dentro de uma casa estreita protegida por paredes de barro. A música não estava separada da vida, era parte da respiração diária dessas famílias. Em tradições orais que sobreviveram muito depois da queda desses impérios, elementos antigos persistiram. Algumas melodias que hoje fazem parte de comunidades rurais do Oriente Médio ou do sul da Europa
carregam estruturas que lembram padrões muito antigos, repetições hipnóticas, versos curtos, referências à natureza, menções à proteção divina. É como se a memória coletiva tivesse guardado, sem perceber, pequenos fragmentos de um passado remoto. Isso revela como essas canções eram fortes emocionalmente. Mesmo sem escrita musical, elas resistiram por meio da prática constante. A intenção por trás dessas melodias também variava de cultura para cultura. Para algumas mães, o objetivo principal era acalmar o choro. Para outras, era transmitir ensinamentos ou fortalecer a ligação espiritual. Havia também canções que expressavam desejos profundos, que a criança tivesse uma vida longa, que encontrasse alegria, que escapasse dos perigos da época. Embora diferentes em forma, todas compartilhavam o mesmo fundo emocional: a necessidade de cuidar. A melodia era a expressão da preocupação materna transformada em som. Assim, quando analisamos essas sociedades, percebemos que as canções de ninar eram microcosmos culturais. Elas condensavam crenças, medos e esperanças em poucas palavras repetidas suavemente. Cada civilização deixou sua marca nesses cantos, mas todas revelam a mesma compreensão da infância como algo frágil e sagrado. E mesmo com o passar de milênios, é possível sentir o eco dessas vozes antigas, preservadas nas tradições que ainda hoje embalam crianças ao redor do mundo. Quando analisamos as canções maternas que atravessaram civilizações, percebemos que certos temas se repetem com frequência surpreendente, como se todas as mães do passado compartilhassem um repertório emocional semelhante. Entre esses temas, a proteção ocupa um lugar central. Não importava se a família vivia às margens de um rio, em uma vila de barro, no interior de uma cidade murada ou em uma cabana cercada por campos. O desejo de proteger a criança era universal. As letras frequentemente evocavam figuras divinas, espíritos benevolentes ou forças da natureza que atuavam como guardiãs. Era comum que a mãe prometesse, em versos simples, que nada alcançaria o pequeno enquanto ela estivesse por perto, e que os deuses completariam a guarda quando o sono tomasse conta do corpo frágil. O tema do sono surgia não apenas como necessidade física, mas como um ritual de passagem entre o mundo desperto e o território vulnerável dos sonhos. Em muitas culturas, acreditava-se que a alma da criança se tornava mais exposta durante o descanso, o que fazia do momento de dormir algo delicado. Por isso os versos costumavam ser longos, cheios de imagens suaves que acompanhavam o processo de adormecimento. A mãe usava repetições lentas, quase circulares, que embalavam a mente e respiravam no mesmo ritmo do corpo do bebê. Ao cantar, ela parecia construir um caminho seguro para o filho atravessar. Um corredor silencioso que conduzia do agito do dia para a serenidade da noite. As canções também carregavam presságios, às vezes implícitos, às vezes declarados com naturalidade. Havia o desejo de um futuro próspero, de saúde, de força e de alegria. Em certos lugares era comum incluir referências a qualidades que a criança deveria desenvolver: coragem, gentileza, sabedoria, senso de justiça. Essas previsões não tinham o peso de profecias formais. Eram mais como votos íntimos pronunciados num tom quase secreto. Muitas mães acreditavam que as palavras ditas nos primeiros anos tinham poder e que o canto podia moldar mesmo que levemente, o caminho que a criança seguiria. Assim, cada verso continha uma expectativa amorosa, um sonho que a mãe depositava no mundo sem saber se seria realizado. O uso de metáforas naturais era outro elemento recorrente. A natureza oferecia imagens que ajudavam a tornar o universo mais compreensível para quem estava começando a percebê-lo. Os rios eram comparados ao fluxo da vida. A lua, a proteção silenciosa. Os pássaros, a liberdade. O vento, a renovação. Em algumas culturas, a mãe dizia que a água correria sempre ao lado da criança, que a lua velaria seu sono, que os pássaros levariam embora qualquer tristeza. Em outras, a noite era retratada como uma amiga paciente, que envolvia o pequeno em seu manto e guardava seus sonhos. Essas imagens, ao mesmo tempo poéticas e simples, funcionavam como pontes entre o mundo real e o imaginário infantil. Além disso, as letras incorporavam conselhos, advertências discretas e desejos profundos. Havia canções que ensinavam a evitar perigos do cotidiano, como animais, fossos, rios turbulentos ou estranhos. Outras estimulavam comportamentos positivos: falar com gentileza, ajudar os mais velhos, ser prudente, cuidar dos irmãos. Muitas vezes esses ensinamentos vinham de forma indireta, escondidos em metáforas. Uma mãe podia contar a história de um filhote que se afastou demais do ninho ou de um barquinho levado por correntes imprevisíveis. A criança não entendia a moral explicitamente, mas absorvia a sensação de cautela, compreensão ou responsabilidade. Assim, o canto se tornava uma forma de educar sem rigidez,
mantendo a suavidade necessária naquele momento íntimo. Os pedidos de bênçãos eram outro aspecto central. Eles apareciam como frases que buscavam a proteção de divindades específicas ou simplesmente invocavam a boa sorte. Às vezes eram enumerados, que a criança crescesse saudável, que encontrasse boa companhia, que fosse poupada de males, que tivesse sempre pão sobre a mesa. Outras vezes surgiam escondidos em um único verso, implícito na entonação. Para a mãe, pedir bênçãos enquanto embalava o filho era uma maneira de colocar no canto aquilo que o coração guardava em silêncio: medos, esperanças, inseguranças e promessas. O impacto emocional desses temas no vínculo entre mãe e filho era profundo. Enquanto cantava, a mãe revelava partes de si mesma que não apareciam durante o dia: sua sensibilidade, sua fé, seus receios e sua visão de futuro. A criança, mesmo sem compreender racionalmente, percebia esse universo emocional pela cadência da voz, pelo calor do abraço, pela tranquilidade transmitida no ritmo da melodia. A memória afetiva gerada por essas músicas permanecia impressa na mente infantil de formas duradouras, como um eco suave que continuava a oferecer conforto ao longo dos anos. Esse vínculo criado pelo canto era mais do que afeto momentâneo, era um laço duradouro que moldava a forma como a criança percebia cuidado, proximidade e segurança. O murmúrio da mãe estabelecia um código invisível, um idioma emocional que antecedia a fala. Cada repetição reforçava a sensação de pertencimento. Cada imagem natural usada nos versos tornava o mundo menos assustador. Cada desejo de futuro criava uma ponte entre o presente e o que ainda estava por vir. Assim, ao explorar esses temas comuns, entendemos por que as canções maternas sobrevivem ao tempo. Elas são feitas de sentimentos essenciais, daqueles que atravessam culturas e épocas. São, em essência, pequenas molduras sonoras que envolvem a infância e, de certa forma, continuam a embalar quem um dia escutou essas melodias, mesmo quando a vida adulta já tomou conta de tudo. Quando observamos o papel psicológico das canções maternas nas sociedades antigas, percebemos que elas funcionavam como uma espécie de moldura invisível para a infância, muito antes de existirem teorias sobre desenvolvimento emocional. As mães já praticavam, de forma intuitiva, técnicas que hoje seriam consideradas fundamentais para o equilíbrio afetivo das crianças. O simples ato de cantar criava um espaço seguro, uma zona de conforto na qual o pequeno podia relaxar, explorar sentimentos e organizar o caos interno que acompanha o início da vida. Cada melodia, por mais breve que fosse, estruturava o mundo da criança e ajudava a regular emoções que ela ainda não conseguia nomear. Essas canções também estabeleciam rotinas emocionais, em comunidades onde o dia era marcado por uma sequência de atividades repetitivas: preparar alimentos, buscar água, cuidar dos animais, proteger a casa menos as crianças. Viviam expostas a sons bruscos, mudanças de clima e demandas constantes. O canto trazia previsibilidade dentro desse fluxo instável. Ele marcava momentos específicos: a hora de dormir, o período de amamentação, o instante de acalmar o choro, a transição entre o dia e a noite. Assim, a música se tornava um sinal que organizava o cotidiano emocional da criança. Bastava ouvir os primeiros versos para que o corpo começasse a relaxar, como se reconhecesse um convite conhecido para entrar em um território tranquilo. A voz materna nesse contexto funcionava como uma espécie de instrumento emocional. Não se tratava apenas do conteúdo das palavras, mas do timbre, do ritmo, da suavidade com que cada frase era pronunciada. A mãe modulava sua respiração para acompanhar a do bebê, ajustava o volume à inquietação do momento e deixava que a melodia se adaptasse às necessidades imediatas da criança. Esse sincronismo criava uma sensação de conexão profunda, quase primitiva. A criança percebia que não estava sozinha, que havia alguém atento, capaz de traduzir seus sentimentos e acalmá-los. Essa percepção ajudava a construir o que, hoje, entenderíamos como confiança essencial. Em sociedades frequentemente marcadas por incertezas, doenças sem cura, guerras periódicas, colheitas ameaçadas por secas ou tempestades, menos a estabilidade emocional era um luxo raro. A música ajudava a compensar a dureza dessas circunstâncias. Enquanto do lado de fora podia existir caos, dentro de casa a voz da mãe simbolizava a continuidade. Era uma âncora emocional que sustentava a criança diante de eventos que nem os adultos conseguiam controlar. Para muitas mulheres da época, cantar era uma forma de resistir silenciosamente à instabilidade. Do declarer que o apesar do tudo, ainda havia um núcleo de normalidade dentro da família. As canções também reforçavam valores sociais importantes. Por meio das letras simples, transmitiam noções de cuidado, solidariedade, prudência e respeito. Mesmo que a criança não entendesse todas as palavras, a repetição das melodias internalizava padrões afetivos e comportamentais que fariam parte de sua identidade.
Uma música que falava sobre proteger os irmãos, por exemplo, ensinava de forma indireta a importância da união familiar. Outra que mencionava a boa colheita introduzia a ideia de trabalho conjunto. Até metáforas aparentemente inocentes, menos como o vento que muda de direção ou o rio que segue seu curso, ajudavam a moldar uma compreensão precoce sobre o comportamento humano e as forças da vida. A função de acalmar choros e medos merece atenção especial. O choro infantil, em épocas antigas, não era apenas desconfortável. Às vezes representava risco. Em ambientes onde predadores podiam se aproximar, inimigos podiam escutar, ou doenças eram comuns, manter o bebê tranquilo era uma questão de sobrevivência. A melodia suave, repetitiva e ritmada não apenas diminuía o estresse da criança, como também reduzia a tensão da própria mãe, criando uma atmosfera calma que beneficiava a ambos. O canto funcionava como uma extensão do toque, um gesto contínuo, que abraçava mesmo quando as mãos estavam ocupadas com outras tarefas. Expressar amor também era parte essencial dessas melodias. Em um mundo onde demonstrações de afeto podiam ser mais discretas ou contidas, o canto permitia que a mãe revelasse sentimentos que talvez não fossem tão visíveis no restante do dia. Era no embalo da música que ela deixava transparecer seus medos mais íntimos, sua esperança pelo futuro e sua gratidão por aquele momento de proximidade. Muitas mães cantavam para si mesmas tanto quanto para o bebê. A canção servia como desabafo, como oração, como desejo. Era uma conversa silenciosa entre o coração adulto e o espírito requiem-desperto da criança. Ao mesmo tempo, essas melodias criavam um reflexo emocional dentro da mãe. Cantar ajudava a aliviar suas próprias tensões, acalmava a ansiedade, diminuía a solidão e dava ritmo ao trabalho repetitivo. A música funcionava como uma espécie de remédio emocional compartilhado. Enquanto sustentava a criança, sustentava também a mulher que carregava sobre si a responsabilidade da vida familiar. Assim, quando observamos o lado psicológico e social das canções maternas, percebemos que elas eram na prática uma tecnologia ancestral do cuidado. Seu poder não dependia de instrumentos sofisticados nem de treinamento formal. Bastava uma voz e a vontade de proteger. Em um ambiente cheio de ameaças e instabilidades, essas melodias se tornavam pequenas fortalezas sonoras. E é nesse encontro entre fragilidade e cuidado, entre medo e ternura, que as canções revelam sua verdadeira força. O poder de transformar um instante simples em um vínculo que molda toda uma vida. Com o passar do tempo, essas canções de ninar deixavam de pertencer apenas à mãe que as cantava, e passavam a se tornar parte do patrimônio emocional da família. Cada geração recebia as melodias como quem herda um objeto frágil, mas precioso, capaz de guardar não apenas sons, mas gestos, cheiros, ritmos e lembranças. Avós voltavam a cantar as mesmas frases que um dia haviam adormecido suas próprias filhas. Tias encontravam em noites mais longas a música ideal para acalmar sobrinhos inquietos. Irmãs mais velhas, imitando as mulheres que admiravam, repetiam fragmentos que nem sempre compreendiam, mas cuja ternura já reconheciam. Até os pais, muitas vezes distantes das atividades diárias de cuidado, acabavam aprendendo versos simples para esses momentos raros em que o bebê só relaxava com uma voz grave e compassada. O som mudava, mas a intenção permanecia: oferecer abrigo. Esse processo de transmissão era tão natural que ninguém pensava nele como tradição. No entanto, por trás dessa aparente simplicidade, havia um fenômeno profundo. O fato de que as canções funcionavam como pequenas âncoras culturais. Cada pessoa acrescentava algo, um ritmo mais lento, um refrão esquecido reconstruído pela memória, uma palavra substituída por outra mais compreensível, ou mesmo um movimento corporal que acompanhava a melodia. Dessa forma, a canção deixava de ser estática e passava a mudar de acordo com a época, com as personalidades, com os medos e esperanças de cada geração. A música era a mesma, mas não era igual. As grandes transformações históricas também deixavam suas marcas nessas melodias. Em períodos de invasões, por exemplo, quando famílias inteiras eram forçadas a se dispersar ou a viajar para regiões desconhecidas, as canções se tornavam uma das poucas coisas que podiam ser levadas sem peso e sem risco. Nesse deslocamento, palavras estrangeiras podiam infiltrar-se entre os versos locais. Pequenas adaptações surgiam para caber em novos contextos, e até ritmos vindos de outras culturas eram incorporados. Assim, o repertório de ninar se tornava um espaço híbrido, onde memórias antigas conviviam com novidades trazidas por encontros e confrontos entre povos. Durante migrações internas provocadas pelo clima, pela seca ou pela necessidade de buscar novas terras férteis, as canções também se transformavam. Em algumas regiões, o som dos ventos do deserto influenciava melodias mais longas e arrastadas. Em outras, próximas ao rio, as músicas imitavam o fluxo da água, com repetições suaves que lembravam o vai e vem das margens. Cada ambiente moldava a forma como o cuidado era cantado,
e essas diferenças acabavam sendo integradas ao repertório familiar. A canção era ao mesmo tempo um mapa emocional e um registro geográfico de por onde aquela família havia passado. Reinados e mudanças políticas influenciavam o conteúdo das letras. Em períodos de prosperidade, as músicas podiam se encher de referências a colheitas abundantes, proteção divina e esperança. Já em momentos de crise econômica ou escassez, o tom se tornava mais introspectivo, às vezes carregado de pedidos silenciosos para que a criança crescesse forte o suficiente para enfrentar o mundo. Mesmo sem intenção explícita, as mulheres acabavam registrando nas melodias o clima emocional de sua época. Isso transformava cada canção em um testemunho sutil. Não falavam de batalhas ou decretos, mas revelavam como as pessoas comuns sentiam os impactos dessas mudanças. Com o passar dos séculos, muitas línguas desapareceram ou se transformaram radicalmente. Dialetos inteiros se perderam, mas fragmentos sobreviviam nas canções de ninar. Às vezes, um verso antigo permanecia preservado de forma quase mágica, mesmo que ninguém mais soubesse exatamente o significado de algumas palavras. Esses resquícios linguísticos funcionavam como cápsulas do tempo, trazendo à tona ecos de modos de falar que já não existiam no cotidiano. A música se transformava em uma espécie de arquivo vivo, conservando não apenas sons, mas gestos de uma cultura que se recusava a desaparecer completamente. Essa força de permanência fazia com que as canções de ninar fossem, paradoxalmente, mais duradouras do que muitos registros formais. Enquanto textos escritos eram destruídos por inundações, incêndios ou guerras, as melodias continuavam a sobreviver dentro das pessoas. Passavam de boca em boca, ajustando-se para caber em novos mundos sem perder o essencial. Assim, a criança adormecida nos braços da mãe não recebia apenas uma música suave, mas um tesouro ancestral, um pedaço da memória coletiva que se mantinha vivo justamente porque era cantado, e não apenas lembrado. Quando observamos o legado das antigas canções de ninar, percebemos que elas sobreviveram não por terem sido registradas em papiros entalhadas, em templos ou oficializadas por autoridades culturais, mas porque habitaram o único lugar onde nada se perde facilmente: o afeto humano. A ausência de partituras não significou fragilidade, ao contrário, tornou essas melodias ainda mais resistentes. Elas existiam no corpo, na memória, na respiração pausada de quem embalava uma criança no fim de um dia difícil. Daí vinha sua força, não de notas fixas, mas da experiência compartilhada entre gerações que aprenderam a transformar cuidado em som. A voz materna, antes mesmo de ser linguagem, já era instrumento. Muito antes de existir música como arte organizada, antes de existir qualquer conceito de composição, as mães já modulavam o tom, alongavam sílabas, criavam ritmos instintivos para acalmar seus bebês. É provável que essas melodias tenham sido alguns dos primeiros gestos culturais da humanidade. Elas não precisavam de instrumentos, não exigiam técnica, não dependiam de ferramentas externas. Bastava uma voz, um corpo que balançava e uma criança que precisava de segurança. A simplicidade desse gesto o tornava universal e justamente por isso profundamente duradouro. Esse poder da voz materna não era apenas emocional. Tinha impacto direto na formação das sensibilidades. Ao ouvir cantos suaves desde o nascimento, a criança crescia dentro de uma espécie de moldura sonora que ensinava o que era calma, conforto e presença. Essas melodias, repetidas noite após noite, criavam uma espécie de ritual invisível capaz de definir o sentido de acolhimento para toda a vida. Por isso, mesmo muitos anos depois, quando o bebê já era adulto e enfrentava desafios próprios, bastava ouvir uma tonalidade semelhante para despertar memórias que não tinham palavras, mas tinham um peso afetivo enorme. O simbolismo dessas canções também influenciava crenças e visões de mundo. Quando mães usavam metáforas naturais, menos a lua que vigia, o rio que protege e o vento que carrega preocupações, elas ensinavam, sem intenção didática, a ideia de que a natureza era uma aliada, não uma ameaça. Do mesmo modo, ao incluir pedidos de proteção e bênção, elas transmitiam valores espirituais de forma suave e íntima, muito antes que a criança fosse capaz de entender conceitos religiosos mais formais. Assim, a espiritualidade de muitos povos começava ali, no intervalo entre o sono e o despertar, onde a voz familiar criava um ambiente seguro para que o sagrado pudesse ser sentido. E havia ainda a dimensão silenciosa do cuidado, o que a mãe não dizia, mas transmitia pela melodia. Em tempos marcados por doenças, instabilidades climáticas, guerras ou medos coletivos, essas canções funcionavam como pequenas bolhas de resistência emocional. A melodia criava um espaço onde o caos não podia entrar. A mãe talvez não conseguisse proteger a família de todas as incertezas do mundo, mas podia por alguns minutos construir um ambiente onde o bebê se sentisse invencível. Esse gesto, repetido por milhares de anos,
transformou as canções de ninar em uma das primeiras tecnologias emocionais da humanidade. À medida que o mundo mudava, essas músicas mudavam com ele. Civilizações surgiam e desapareciam, idiomas se fragmentavam, tradições se transformavam. Mas a prática de cantar para adormecer uma criança permaneceu intacta. O que se alterava era a forma, nunca a função. Hoje, quando um adulto coloca uma playlist de ninar, canta uma canção que ouviu da avó ou simplesmente improvisa um sussurro para acalmar um bebê inquieto, está repetindo um gesto que atravessa dezenas de milhares de anos. Mesmo que não tenha consciência disso, está se conectando a uma longa linhagem de cuidadores que encontraram na música o modo mais simples, poderoso de transmitir segurança. Esse elo entre passado e presente reforça a ideia de que algumas das criações humanas mais duradouras não são monumentais, não são grandiosas, não exigem pedra, ouro ou escrita. São feitas de coisas que se dissipam no ar, mas permanecem no coração. Um sussurro, um embalo, uma melodia curta, repetida com amor. O legado das canções de ninar não está nos registros arqueológicos, mas na continuidade com que ainda praticamos esse gesto. Ele revela que, apesar de todas as evoluções tecnológicas, sociais e culturais, o que mais persiste é aquilo que toca diretamente a experiência humana de cuidado. Assim, ao olhar para essas antiguíssimas melodias, percebemos que elas não pertencem apenas ao passado. Elas continuam vivas nas práticas modernas, menos nos quartos escuros iluminados pela luz suave de um abajur, nos aplicativos de música, nas vozes que improvisam. Versos sem perceber nos pais que descobrem no meio da madrugada que cantar é mais eficiente do que qualquer outra solução. E talvez seja justamente essa simplicidade que torna esse legado tão indestrutível. De todas as coisas que a humanidade criou, poucas atravessaram o tempo com tanta força quanto o ato de cantar para adormecer alguém. No fim, o que resta é o mesmo gesto ancestral, um simples sussurro no escuro, guiando uma criança ao sono e mantendo viva a tradição mais antiga da ternura humana.